Amigos, retomamos aqui a live, deu 1 hora de transmissão, portanto, interrompe automaticamente a transmissão. Retomamos, esperar aqui o professor Dequex entrar. Boa noite a quem está entrando, boa noite a quem está chegando. Boa noite, Levi Figueiredo. Esperar o nosso amigo voltar aqui. Para quem está entrando agora, nossa live completou 1 hora de transmissão e temos de volta aí o nosso convidado. Então, 20 horas e 28 minutos. Então, temos aí até 21 horas e 25 minutos, no máximo, antes que a live caia. Então, professor, estávamos falando que a esquerda, ela realmente se preparou, se organizou, está investindo em comunicação pesada como nunca antes. Eu acho que nós poderíamos ter, inclusive, fomentado, por exemplo, na UFBA. O senhor foi nosso professor lá na UFBA, no mestrado em Segurança Pública e no curso de especialização em prevenção da violência. E eu via lá na UFBA, por exemplo, a dificuldade que foi de eu apresentar o meu TCC, que foi aquela cartilha de orientação, tatuagens, desvendando segredos. Nenhum professor da UFBA queria pegar aquele tema. Eu disse, não, rapaz, esse tema aqui... E aí sempre me direcionavam para uma outra temática qualquer daquilo que eles queriam. Então, eu tentei vários mestrados na UNEP, especialmente as universidades públicas. Se não fosse sobre candomblé, negro, índio e essas temáticas, né, estava fora, descartado. Então, eu acho que nós poderíamos ter fomentado linhas de pesquisa, aquelas que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito claro. A ministra Rosa Weber, ela detonou os decretos de Bolsonaro com relação ao armamento, especialmente dos CACs. E se o senhor pegar as razões de defesa, né, as justificativas de razões do veto, dos vários artigos do decreto, ela cita, por exemplo, obras de instituições, por exemplo, como o Instituto Sou da Paz, institutos que fomentam, por exemplo, o Instituto George Soros, o Open Society, que financia, inclusive, ONGs de esquerda no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, e grande parte desses institutos que incentivam mestrados, doutorados, pós-doutorado, especialização, que se filtram nas universidades públicas. É por isso que aqui na Comissão de Educação, o tempo inteiro, o pessoal da esquerda pede recurso, bolsa isso, bolsa aquilo, fomento de professor. Então, usa a narrativa de investimento na educação, investimento na qualificação do professor, manda o professor para Portugal, para Espanha, para não sei aonde, curso fora, mestrado, como valorização do professor, mas é uma forma que eles têm de financiar, de fazer com que essa militância ganhe cada vez mais destaque, que melhore cada vez mais o seu currículo, que adentre cada vez mais fortemente, né, na sua doutrina, nessas faculdades, infelizmente, inclusive nas privadas. Então, eu penso que nós erramos muito no sentido de não fomentar nas universidades federais, nos institutos federais, bolsas, fomento para criar novos filósofos, novos conservadores, para que nós possamos produzir livros. Então, se o Bené da vida, que tem livros aí dentro da área de segurança pública, mostrando a questão do armamento civil, ela não cita, a ministra não cita os livros do Bené. Não pega o livro, como o do senhor, por exemplo, para justificar uma decisão qualquer do STF. Não pega livros produzidos por conservadores para justificar o seu voto, não.
mas aquele material, todo aquele conteúdo que é produzido pela esquerda. Então, a gente precisa, assim, como o senhor disse, a esquerda tem que se posicionar, tem que ocupar espaços. Eu postei um vídeo mais cedo, de manhã, de uma fala em São Paulo, de uma militante falando para adultos sobre as eleições que vão ocorrer agora, dia 1º de outubro, dos conselheiros tutelares. Ela falando da importância de se combater os neopentecostais, de combater o pensamento conservador, que querem impedir as crianças trans de utilizarem seu nome social na escola, de impedir as crianças de usar o banheiro conforme a sua identidade de gênero. Olha o que eles estão preocupados. Antigamente, professor, eu via o site da Defensoria Pública da Bahia. O que eu via lá no site da Defensoria? Que hoje, infelizmente, está dominada, aparelhada por esquerdistas. Eu via no passado campanhas para a identificação de pais, para estimular que os pais registrassem seus filhos, né? Aquela campanha do pezinho, campanha solidária, como você tirar a identidade, como você tirar o primeiro registro, né? Enfim, eram essas temáticas que a Defensoria Pública normalmente se focava. Hoje não, é lacração pura. Toda semana tem semana para que você possa mudar a sua identidade conforme o seu nome social. A semana toda, a Defensoria Pública está focando isso. Agora vá o senhor, vá qualquer cidadão brasileiro, porque um pai, a mãe lá atrás, 20 anos, 15 anos, registrou com nome feio e que você quer mudar, vá tentar mudar. Tem que ir na justiça, é um processo terrível, tem que provar que está passando vergonha e aquela agonia. E hoje não. Se você se quiser declarar um homem como mulher, na hora eles mudam a identidade, na hora eles abrem as portas, mudam todos os documentos, o aluno vai na escola, muda o boletim, muda a porra toda. Então, existe realmente um aparelhamento para facilitar a vida das pessoas que vivem essa esquizofrenia. Então, é tudo muito mais fácil. Então, eles têm vereadores, têm deputados estaduais, têm deputados federais. Na Assembleia Legislativa, toda terça e quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos lotada. Não tem uma semana na Assembleia que a Comissão de Direitos Humanos, com temáticas negros, homossexuais e uma série de outras temáticas, a semana toda tem audiência, tem temática, estão lotando. E a direita? Só cruzando os braços. Temáticas que nos interessam, a gente fica só no WhatsApp reclamando. Então, a gente precisa realmente se preocupar em ocupar esses espaços, não só na política, mas no condomínio. Vai ter uma associação de moradores, vamos colocar lá pessoas conservadoras. Vai ter um sindicato lá, vamos indicar pessoas para o sindicato. Vai ter a eleição do conselheiro tutelar agora, dia 1º de outubro, no Brasil inteiro. Vamos colocar pessoas nossas. Porque imagine, a criança que sofreu violência sexual, claro, a legislação hoje permite o aborto nos casos de estupro. Tá claro na legislação. Então, aqueles casos que chegar ao conhecimento do conselheiro tutelar, ele é o primeiro a ser informado. Casos de pessoas, crianças que têm pais conservadores, que defendem suas pautas, ou que não aceitam determinadas pautas na escola, vai sofrer bullying, vai sofrer perseguição, o professor vai expulsar da sala. E quando você buscar o conselho tutelar para buscar sua defesa ou a defesa dessa criança, ele vai fazer vista grossa. Não vai fazer a denúncia, não vai fazer todo o procedimento que cabe a ele como conselheiro tutelar, impor restrições à escola, impor a defesa daquela criança, porque está todo mundo aparelhado, defendendo sua pauta. Então, isso é extremamente perigoso, é extremamente grave. As pessoas ficam achando que é só essa coisa de direita e esquerda, essa coisa ideológica, mas é verdade. Está acontecendo, essa doutrinação está acontecendo. A gente precisa realmente entender cada vez mais temas como esse. Esse livro do senhor tem que ser difundido aos 4 cantos. Eu peço aos senhores que estão nos assistindo, que irão assistir logo após a nossa live, vai ficar salva aqui na nossa página, no nosso feed. Então, depois, quem tiver a oportunidade, quem estiver gostando da live, marque nos comentários seu amigo, a sua amiga, professores que possam, de repente, ter acesso ao livro, conhecer um pouco mais o livro. É preciso que a gente tire as escamas dos olhos e passe a entender, de fato, que essa guerra é uma guerra realmente cultural e que a gente precisa estar armado, preparado
para poder entender e fazer a análise correta do cenário conforme ela está se apresentando. É verdade, deputado. Não tenha dúvida de que o PT vem seguindo a cartilha gramsciana de forma bem certinha, né? Eles começaram a adotar o que Gramsci chamou de intelectual orgânico, que são pseudo-intelectuais formados dentro das universidades e que irão compor as instituições públicas, né, objetivando justamente destruir essas próprias instituições internamente, né? Ou seja, eles agem como vermes, né? Como vermes que agem no organismo. Então, eles vão destruindo as instituições, o judiciário, a educação. Então, esses intelectuais orgânicos que nascem egressos das universidades, né, passam pelo processo de formação. Então, nas universidades, não está se educando, não está se transmitindo conhecimento, está doutrinando, tá? E eu falo isso porque passei os anos em universidade, conheço muito bem o ambiente universitário, tá? Eu fui um dos poucos que resisti à doutrinação, né? Saí da caverna, né? Me libertei dos grilhões e hoje faço parte daqueles que criticam severamente toda essa doutrinação dentro das universidades. Mas a universidade hoje, o propósito dela é justamente isso, criar intelectuais orgânicos para justamente atuarem dentro das instituições, objetivando destruir todo o sistema. É a destruição do sistema que é o objetivo desses intelectuais orgânicos, para daí surgir um sistema novo, que é um sistema totalitário. Tá? Então, não tenha dúvida que a observação de Vossa Excelência é uma observação pertinente, é por aí mesmo, certo? A direita se calou durante muito tempo. Eu vi recentemente um professor se queixando, faz até um artigo, né, dizendo que a universidade hoje, o tribunal identitário, assim, mas ele não viu isso antes? Ele não viu o processo de doutrinação, a ideologia de gênero sendo germinada dentro das universidades? Aí agora está se queixando. Por quê? Porque uma professora se equivocou, né? Ou seja, ela percebeu, a percepção dela, viu que o indivíduo ela percebeu o indivíduo como gay, né? E o indivíduo se diz transexual, mulher. Então, isso criou até processo, parece que punição para a professora. Ou seja, é uma esquizofrenia aguda, né? Mas o professor não tem que se queixar, não. Ele viu isso dentro da universidade. Os professores viram isso dentro da universidade. Eles se calaram. Se calaram. Agora, aguentem as consequências. Entende? É o que está acontecendo na justiça, é o que está acontecendo no Exército, nas Forças Armadas, é o que está acontecendo na polícia, é o que está acontecendo em vários lugares. Não é algo restrito a uma outra instituição, é o que está acontecendo nas igrejas, o que tem de padre esquerdista comunista, pastor comunista, né? Ou seja, essas pessoas elas vão destruindo as instituições como eu disse, como vermes, como cavalos de Troia, tá? Até que elas sejam totalmente eliminadas, entende? É só ler Gramsci, é só ler os marxistas, a escola de Frankfurt. Essa questão da feminização dos homens, isso foi projeto de Marcuse, está lá no livro de Marcuse, né? Contra a Revolução, que fala sobre a questão da contra-revolução. Ele diz: o objetivo é criar uma sociedade de fêmeas. Entende? Então, não tem nada aí que não esteja em um projeto criado, idealizado pelos marxistas.
Não tem nada fora disso, do script. É só ler. É só ler os livros. Né? Algumas pessoas dizem, professor, o senhor é de direito para ficar lendo os livros de mar. Claro! Para você ganhar uma guerra, você tem que conhecer o inimigo. Para você fazer críticas, como eu faço ao marxismo, eu tenho que conhecer o marxismo. Eu tenho vários livros de Marx, vários livros de marxista. Tem que ler. Porque se você não ler, se você não conhecer quem é seu adversário, quem é seu inimigo intelectual, seu adversário intelectual, você não pode combatê-lo. Tá? Então, infelizmente, existe isso na direita, desconhecimento de com quem está lidando. E, às vezes, como diz o próprio Gramsci, às vezes, Gramsci dizia assim, o seguinte, que você vai ser socialista sem saber. E aí você vai encontrar muita gente de direita defendendo pautas de esquerda. Entende? É justamente por isso. Ou seja, eles não sabem que aquelas pautas são pautas vinculadas a essa revolução, né? Revolução cultural, idealizada, teorizada por Gramsci, que está sendo colocado na prática pelo PT, mais especificamente pelo PT. Entende? Então, é esse o ambiente deletério que nós estamos vivendo e que temos que ser combativos nesse aspecto. Tem que ser combativos nesse aspecto. A minha obra busca justamente desvelar um pouco essa situação, mostrando o grau de insanidade que essas ideologias implementam, né? O grau de esquizofrenia que essas ideologias criam em nome de um factoide, que é um mundo mais justo, um mundo melhor, um paraíso na Terra, ou seja, é uma visão escatológica. O comunismo é uma religião civil, ateísta, mas é uma religião. Ela segue as mesmas premissas de uma religião. Né? Então, há de se ter cuidado, porque a ideologia ela segue os mesmos princípios que uma religião segue, no sentido de fazer com que as pessoas acreditem piamente numa salvação, mas não numa salvação metafísica, transcendente, mas uma salvação terrena. Eles acham que o paraíso é aqui. Eles acham que a salvação é aqui. Né? E dentro do script gramsciano, e da gnose gramsciana, né, que o gnosticismo é uma doutrina que nasceu no cristianismo primitivo e que é adotado pelas essas ideologias, que diz que escolhem os eleitos e que aqueles que têm os líderes são aqueles que detêm a luz. Né? Eles consideram de que há um demiurgo, um deus ruim, um deus mau, e que esses iluminados vão justamente direcionar os eleitos para um paraíso, para um lugar perfeito. Essa é toda a gnose marxista, né? Substituir o reino da necessidade pelo reino da liberdade. Só que a história mostra que o que vem sendo substituído é o reino da liberdade ou da necessidade pelo reino da escravidão ou da servidão. É isso que o totalitarismo faz e é isso que nós estamos observando dentro da nossa realidade. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. A libertinagem leva à servidão material. Leva o indivíduo a se dedicar às paixões carnais, aos desejos instintivos, submetendo o intelecto aos apetites sexuais. Ou seja, e essas ideologias elevam muito o nível da intemperança. Né? A intemperança é uma das características dos indivíduos hoje, dentro de uma sociedade marcada pelo materialismo, pela histeria social, né? Onde tudo dá imagem, onde tudo é representado por imagens, né?
frivolidades e etc. Ou seja, as pessoas hoje seguiam pelos instintos. E pelos instintos mais perversos, pelos instintos mais maléficos, entende? Porque quando você deixa guiar completamente pelas paixões, pela intemperança, você tende a realizar o mal. Você tende a abraçar o mal, que é, como dizia o velho Aristóteles, e seguido pelos teóricos, pelos doutos do cristianismo, o mal é uma privação do bem. Não existe o mal enquanto substância, né? Só existe o bem enquanto substância. Né? Deus criou tudo bom. Agora, existe a questão da privação, e o mal é uma privação. Tá? E o que nós estamos observando no mundo materialista, que o mundo moderno é um mundo materialista, nós estamos observando esse mundo materialista, é a disseminação justamente do que é mais nefasto. Então, vivenciamos uma decadência geral, né? Principalmente no Ocidente. É uma coisa do âmbito ocidental, mas que no Brasil ganha proporções mais elevadas. Né? Tudo no Brasil, no que tange aos aspectos negativos, tem uma proporção, né, extrema. É incrível isso aqui. Realmente estamos vivendo tempos sombrios, e eu realmente, a gente fica assustado porque está tudo acontecendo de maneira muito rápida. Né? Imaginei que Lula, quando assumisse o poder, que ele iria se preocupar, enfim, com a economia, com desenvolvimento, mas não, ele já entrou arregaçando pautas ideológicas, desarmamento civil, e veio chegando, mostrando realmente aquilo, tudo aquilo que ele tinha falado na campanha, ele veio realmente fazendo, com ódio, com realmente pressa, ele está com pressa. Ele não enganou ninguém. Ele na campanha já falou isso. Não enganou ninguém. Quem votou nele, votou sabendo, certo? Ou não entendeu o que ele estava falando, né? Ou entendeu o que estava falando e votou conscientemente. Das duas, uma. E minha preocupação agora é justamente, você tem Dilma Rousseff, que está comandando o BRICS, com bilhões de dólares para financiar aí países e projetos de poder, e com certeza eleições de candidatos que, obviamente, com esse ideal de esquerda, você vê a retomada de controle de estatais, como a Petrobras, que no passado foi utilizada aí de forma escancarada para corrupção, a volta de empresas que outrora foram envolvidas em corrupção. Enfim, o Brasil tem cada vez mais se despontado no cenário internacional, com essa liderança internacional em prol do comunismo. E, professor, eu tenho ouvido muitas pessoas falando, olha, cuidado, que o Brasil vai se transformar numa Venezuela. Todo dia eu ouço isso. Mas eu não acredito que o Brasil vá se transformar numa Venezuela. Eu acredito que o Brasil, no ritmo que está, vai se transformar no Brasil. Hoje, todos nós falamos, cuidado, vamos nos transformar numa Venezuela. Mas eu não duvido que, dentre alguns anos, a própria Venezuela e outros países que estão em processo de se transformar em países com doutrinação, com doutrina marxista, socialista, vão falar assim, olhe, lá no seu país, olhe, cuidado, que nós iremos nos transformar no Brasil. Porque o Brasil deu 1000 anos luz à frente. Eu acho que nem Karl Marx, nem Lenin, nem Stalin imaginaria que o Brasil, sem uma revolução armada, conseguisse chegar no nível que chegou, de aparelhamento total do Estado, do aparelhamento total ideológico. Hoje, sindicatos, associações, igrejas, escolas, faculdades,
Forças Armadas, Forças de Segurança, todas elas, Ministério Público, Defensoria Pública, eles, durante anos, 40 anos no mínimo, se estruturaram, se organizaram de forma muito paciente, de forma muito pacífica, de forma muito organizada, estratégica, ocupando espaços. Então, o Brasil está dando um show, colocando em prática aquilo que lá atrás eles tentaram e não conseguiram. Poder Judiciário aparelhado, STF, a Suprema Corte, todas as instâncias do Poder Judiciário, tudo, Poder Legislativo, poder nas várias instâncias, tudo aparelhado como eles queriam. Então, realmente, países que hoje vivem esse processo de ditadura, de estado de exceção, a maioria, historicamente falando, conseguiu isso, mas a duras penas, com guerra, com revolução, com morte, com tomada do poder, com uso das Forças Armadas. E o Brasil não precisou derrubar uma gota de sangue. Estamos vivendo, de fato, um estado de exceção e a total normalização e formalização legal daquilo que hoje está se falando de boca, mas estão buscando aqui no parlamento a efetiva concretização de leis que vão respaldar essas atuações como eles querem. Então, realmente, eu acredito, professor, que o Brasil vai se tornar realmente um Brasil. Infelizmente, se nós não nos recuperarmos, se nós não nos prepararmos, outros países que estão em processo de esquerdização estarão no futuro dizendo não se transformarão na Venezuela, mas no Brasil. Tamanho mecanismo, tamanho aparato que foi montado, extremamente estratégico e inteligente. Só o Partido Comunista aqui, 101 anos de existência aqui no Brasil. Então, estão há 101 anos aprendendo a fazer política, ocupando espaços de forma muito paciente, resistente. Ninguém largou a mão de ninguém nesses últimos anos e estão aí, como estão hoje, aparelhados, totalmente estruturados, com força total, perseguindo todos aqueles que se opõem. Então, realmente é um processo difícil e eu não vejo outro caminho senão o processo da guerra cultural. Então, eu tenho estimulado vários municípios que nós temos tido contato, acesso, vai estimular a fazer encontros, fóruns, para trazer à tona essa forma de esquizofrenia que estão implementando. A gente precisa entender qual a estratégia do inimigo, o modus operandi do inimigo. Não há como combater o inimigo se eu não sei como é que ele pensa, como é que ele pensa em personalizar e ramificar essa forma de doutrinação e dominação. Então, a gente tem uma guerra pela frente, temos muito tempo. Aliás, temos que aproveitar o tempo que nós temos para realmente pensar de forma estratégica, de forma correta. Não adianta pensar... Eu vejo pessoas aqui me cobrando, não, tem que fazer alguma coisa, tem que... Mas a gente tem que realmente, com muita cautela, não estamos na democracia, não estamos realmente... Não é questão de medo, não é questão de receio, não é questão de ter medo de falar, de fazer, de acontecer, mas tem que ser de forma estratégica. Porque se a gente segue a política do fígado, perdemos o mandato, deixamos de ter voz, deixamos de estar aqui nos bastidores, fazendo a coisa acontecer, levando informações, mostrando, olha, está acontecendo isso, vamos nos mobilizar. Então, se está difícil, a gente aqui dentro vencer e regimentar todo esse novo exército para que a gente possa realmente combater. Imagine se não tiver ninguém aqui, se todo mundo for do lado deles. Então, eu acho que realmente palestras como essa, lives como essa, devem ser realmente cada vez mais repetitivas e sair realmente lições. Porque não adianta só ficar discutindo, filosofando, o comunismo e tal. Tem que sair estratégias de ação, inteligentes, estratégicas, ocupar espaços. Então, eu penso cada vez mais, a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo e preparar. Eu fico, assim, admirando, assim, no aspecto de organização, os partidos de esquerda, que têm escola de líderes, de formação de líderes. Então, eles estão formando a sua militância. Tem encontros nacionais aqui, do MST e do PSOL, eles fazem encontros nacionais. E a direita
eu vejo o CIPEC, eu vejo aqui algum evento. Quer ver uma coisa que eu estou preocupado, professor? Eu vi essa semana alguns parlamentares vindo à imprensa, coletiva de imprensa, nós conseguimos as assinaturas para fazer o plebiscito sobre o aborto. Eu penso que esse não é o momento de fazermos nenhum tipo de plebiscito, principalmente sobre uma pauta como essa, que é extremamente cara para nós. Como eu disse mais cedo, a esquerda está com TV, PT, canal fechado que atinge 50 milhões de pessoas. Está aí com várias rádios comunitárias. Está pagando pesado no Brasil inteiro, Globo e outros tantos canais e outras tantas redes de comunicação. Então, no momento que nós conseguirmos o plebiscito para saber se o povo... Hoje, saiu até uma pesquisa recentemente, 70 e tantos por cento do Brasil é contra o aborto. Mas eu tenho receio do governo, através de todo esse aparato que tem hoje, financiado para poder falar aquilo que o governo quer falar, de reverter isso. Então, eles vão começar a fazer uma campanha massiva, vão começar a financiar encontros, fóruns, e militância LGBT, militância não sei o quê, para poder falar sobre aborto, meu corpo, minhas regras, e começar a convencer uma população desinformada, infelizmente, a direcionar aquilo que eles querem. E aí pode acontecer de darmos o tiro e sair pela culatra. De, nesse plebiscito, eles conseguirem reverter e vão usar o mesmo argumento que estamos usando hoje com relação às armas. Houve lá o referendo em 2005, onde o povo brasileiro, mais de 65% do povo brasileiro, disse sim à continuidade da venda e do comércio de armas e munições. E mesmo com o plebiscito, com o referendo que foi feito, nós não conseguimos implementar o que nós queríamos. Mantivemos aí o comércio, mas a duras penas, duras restrições, que eram mecanismos que tornaram inviável, de fato, a comercialização das armas. O que a esquerda vai fazer com esse plebiscito? Se eles conseguirem virar o jogo. Hoje, majoritariamente, a população é contra o aborto. E com tanta desinformação, com tanta mecanismo de transformação dessa realidade, eles conseguem virar o jogo através de um plebiscito e aí vão dizer, tá vendo? Nós vencemos. O povo é contra, aliás, é a favor do aborto, então vocês têm que fazer cumprir a lei. E aí vão empurrar goela abaixo programas e resoluções que vão escancarar e tomar essa questão do aborto. Então, eu tenho receio, eu acho que não é o momento de fazer consulta popular nenhuma. Nós temos que realmente fortalecer essa guerra cultural, preparar líderes, preparar lideranças, ocupar espaços, sabe? Fazer uma ação mais inteligente, mais estratégica, porque a gente pode correr o risco da gente estar fazendo o jogo deles. Eu não duvido que toda esse movimento pode ter o dedo aí da esquerda influenciando a direita. Vamos fazer o plebiscito, vamos fazer o que eles querem, que a gente vai na emoção e aí termina fazendo o jogo deles. Então, acho que a gente precisa realmente ser inteligente, ser estratégico para poder a gente não cair na cilada da esquerda. Eles são ardilosos, aí não tem a dúvida, né? Mas, voltando aí ao início da sua fala, no que se refere à questão do Brasil se transformar na Venezuela, não vejo essa possibilidade, né? O Brasil é um país que tem estratégico dentro fora de São Paulo, dentro da América Latina, né? É o único país que tem condições de financiar os outros, tá? Então, não tem como, se você transformar o Brasil numa Venezuela, você simplesmente vai matar a galinha dos ovos de ouro. Então, eu não acredito nisso também. Agora é o seguinte, o Brasil foi o único país que levou o gramichismo a sério. Tá? O Brasil foi o único país que levou o gramichismo a sério. E é por isso que a gente observa toda uma estratégia no sentido da revolução cultural, não precisou de armas, não, como o próprio Gramsci disse,
vamos fazer uma revolução a partir da supraestrutura, né? Não da estrutura. Vamos fazer, não vamos pegar em arma, não vamos, não. Vamos invadir as universidades, os institutos culturais, vamos dominar e criar um novo senso comum. E foi isso que eles fizeram. Criaram um novo senso comum. E esse senso comum é um senso comum esquizofrênico, né? É um senso comum que não consegue perceber as evidências naturais, aquilo que é óbvio. Tá? É claro que, dentro do contexto brasileiro, houve uma divisão bem clara aí, e a gente percebe que as pessoas que estavam caladas, né, estavam, de certa forma, adormecidas, acordaram, e a gente vê realmente um embate grande principalmente entre conservadores e os progressistas, mais especificamente os progressistas marxistas, né? Então, a gente vem percebendo isso ao longo desses últimos 5, 6 anos, 7 anos, posicionamento, inclusive no âmbito político, né? Com uma nova geração de políticos, que Vossa Excelência faz parte aí também, né? Juntamente aí com o deputado Nicolas, com a deputada Zambelli, e tantos outros deputados que a gente vem percebendo, estão bastante combativos. Agora, não existe políticos fortes sem uma intelectualidade que lhe dê fundamentação. Está faltando no Brasil uma intelectualidade de direita, né, forte. Tá? Tem sombra de dúvida, os intelectuais de esquerda, eles dominam, mas são intelectuais fracos, são pseudos-intelectuais, eles estão muito mais para intelectuais orgânicos do que para realmente intelectuais, estão muito mais para reprodutores de ideias do que para criadores de ideias. Então, isso é uma vantagem, mas só é uma vantagem se você tiver uma intelectualidade de direita forte, na essência da palavra, tá? Para combater, no âmbito cultural, eles. Porque não existe nenhum grupo político que não tenha uma intelectualidade por trás. Você pega Putin e você tem Dugin, Alessandro Dugin. No tempo de Tony Blair, você tinha Anthony Giddens. Ou seja, você sempre tem um grande intelectual por trás de um grande político. Né? Só se o grande político for também um grande intelectual, como também já vimos aí na história. Tá? Então, a direita precisa entender da necessidade de investir, como eles investem, na formação de intelectuais, né? Na produção de livros, né? Na criação de institutos. Hoje, por exemplo, você tem muitos institutos que podem substituir as universidades com intelectuais que podem formar, né, cursos de extensão, investir na questão, correr atrás também da questão do homeschool, né, e outros meios de se tirar o aluno da escola formal, porque a gente sabe que a escola formal hoje ela é o centro de doutrinação. Né? As escolas públicas não ensinam nada com aquele método de Paulo Freire, né? E as escolas privadas com aqueles currículos que também muito pouca coisa transmite. Tá? Então, hoje vocês vê muita gente recorrendo a educar seus filhos em casa. Eu conheço muita gente que hoje não coloca seus filhos em escolas, né, por conta disso. Ou seja, já existe dentro da sociedade brasileira
uma certa consciência do que está ocorrendo. Isso é muito bom, porque há 10 anos atrás, basicamente, não existia essa consciência. Isso é um ponto positivo. É um ponto positivo porque o enfrentamento, esse enfrentamento é maior. Tá? Enquanto as pessoas estavam obnubiladas, Deitadas estavam eternamente em berço esplêndido. e isso, né? A esquerda foi crescendo, a esquerda foi crescendo, a esquerda foi crescendo. Esse aceleramento das pautas que o amigo coloca do âmbito político, isso também demonstra desespero. Desespero. Entende? Esse desespero. Por quê? Porque percebe de que a sociedade brasileira já não está mais acreditando em tudo, em todas as mentiras contadas pelo pessoal da esquerda. Lula hoje é algo, né? Não é nem sombra de Lula de outros tempos. É um político totalmente desacreditado, um político totalmente sem expressão. Lula está em plena decadência. É decadência, não tem expressão nenhuma. Ganhou, né? Ganhou, a gente sabe por quê. Mas é um político acabado. É um político acabado. Tá? Tem que ver quem é que... Pois não. Infelizmente, temos somente mais 5 minutinhos. A Pois live não. vai derrubar a qualquer momento. E aí, Vamos lá. realmente é um Finalizar, tema então. que a gente passaria horas aqui, são muitas questões. É Eu verdade. espero que a gente tenha outras oportunidades, nós teremos, se Deus quiser. Espero em breve fazermos audiência pública, se não aqui em Brasília, aí na Bahia, para a gente tratar mais desse tema, trazer outros temas conexos. Então, eu queria agradecer a presença do senhor, a disponibilidade do tempo para poder dividir um pouco esse conhecimento. Eu acho que o caminho é esse, temos que realmente fortalecer o pensamento de direita ou conservador. Não temos ainda uma direita plena, formada, preparada, estamos ainda caminhando, engatinhando ainda nesse processo, mas eu acho que o amadurecimento se faz dessa forma. Eu queria dar esses 4 minutinhos aí para o senhor fazer as considerações finais e, mais uma vez, agradecer o espaço. Eu tenho certeza que a gente vai estar voltando aqui outras vezes. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, né, de divulgar aqui mais uma vez nosso livro, né, Imaginação Esquizofrênica, publicada pela editora Dialética, né, tem também disponível na Amazon e outras plataformas. Creio que é uma obra que bastante esclarecedora nesse aspecto da temática das ideologias e os malefícios causados por ela, né? Então, eu que agradeço, estou à disposição do amigo, do nobre deputado, né? E, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar pela postura, né? Pela forma como vem tratando as questões que ameaçam a família, ameaçam a religião, ameaçam as tradições, ameaçam a todos aqueles que primam pelo bem, pelo belo, né, pelas questões estéticas, pelas questões boas, pelas questões morais, pelas questões legais, né? Então, queria bem agradecer, né? Agradecer seu público também, aqui presente, agradecer o convite e, mais uma vez, externo à minha disposição no sentido de ajudar o amigo no que esse velho professor pode ajudar. Valeu, professor. Infelizmente, recebi aqui a notícia de mais um policial morto, assassinado em Salvador. Tem um outro ferido. A ocorrência teria sido no bairro de Santa Mônica. Eu vou buscar agora mais informações a respeito desse fato, mas é lamentável o caso, o caos
que a Bahia e Salvador especificamente se encontram. Até a presente data, professor, já foram 959 tiroteios, resultando aí em 700 assassinatos. Somente agora, nos 6 primeiros meses desse ano. Imagine, realmente é lamentável a nossa situação na Bahia, mas vamos orar para que a gente consiga encontrar uma solução, encontrar um caminho. E na próxima semana estaremos, através da Comissão de Segurança Pública, visitando a Bahia, mantendo contato com a Secretaria de Segurança Pública para ver o que está acontecendo, o que nós, parlamentares, podemos fazer para, se for o caso, liberar mais recursos, verificar onde é que estão os entraves, para que a gente possa realmente solucionar esse problema. Mas, mais uma vez, professor, obrigado. Estou à disposição, às ordens, e qualquer coisa é só chamar. Senhores, aqueles que nos acompanharam, um forte abraço, obrigado, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.